Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. Vamos lá para mais alguns casos. Kia Sorento com falha intermitente no motor. Ao acionar a partida, na maioria das vezes o motor funcionava perfeitamente, mas esporadicamente apresentava falhas e o comportamento era irregular. Na média, o defeito acontecia uma vez a cada 10 partidas. E nessa condição, o scanner apontou o código P0393, que é o sensor de fase. Porém, o experiente reparador considerou que, se na maior parte do tempo todos os componentes atuavam corretamente, e considerando ainda que o preço do sensor novo era muito alto, decidiu ir mais a fundo do diagnóstico para investigar as reais causas. Diagnóstico: foram feitos testes com aparelhos específicos e a estratégia, que incluiu simulação de vibrações no chicote, ajudou a detectar um princípio de curto-circuito na alimentação de tensão para o sensor. Solução: feito o reparo no chicote, o problema foi solucionado. Um bom ponto de partida é analisar como os sensores de rotação e fase compartilham circuitos comuns de alimentação e de massa, e este código, por sua vez, é focado em torno dos circuitos de energia e de massa do sensor de posição do comando. Portanto, só faz sentido verificar se há algum tipo de dano a qualquer um deles. Isso aqui é um ponto? Não, é um ponto final. Entendi. Portanto, só faz sentido verificar se há algum tipo de dano a qualquer um deles. Outra recomendação em falhas intermitentes é inspecionar visualmente os conectores e a fiação, procurando pontos de fricção, fios descascados, pontos queimados, esmagados ou plástico derretido. Próximo. Meu, o notebook ele vai pegar fogo, mano. Nossa senhora, o negócio, o tanto que tá rodando vai decolar essa porra. Meu Deus, já fechei um monte de aba e mesmo assim continua esse barulheiro, mano. Jesus, velho. Deixa eu fechar mais uma aba aqui pra ver se é essa aba aqui que tá travando. Às vezes é só uma aba que deixa o computador todo travado. Ah, louco do céu, velho. Vamos lá. Dica técnica: motor Evo 1.4 no novo Uno. Cliente relatou que, após efetuar um serviço que envolveu a troca da junta da tampa de válvulas em uma outra oficina, o veículo começou a falhar e o responsável pela execução não conseguiu corrigir o problema. Uma troca de junta começou a fazer o carro falhar. Vamos lá. Considerando esse histórico, o experiente reparador iniciou os procedimentos de diagnóstico e logo identificou uma falha vinda do cilindro 4, no qual a bobina de ignição não gerava corrente elétrica. Ao fazer a análise do sinal PWM da bobina, identificou a falta do sinal pulsante gerado pela unidade de comando, que é a ECU. Ao utilizar uma caneta de polaridade para conferir o fio do sinal, estranhamente detectou uma centelha. E ao conferir o aterramento da bobina, descobriu que o mesmo se encontrava desligado. Concluiu então que o defeito foi provocado pela distração do outro mecânico, que após a troca da junta da tampa de válvulas, esqueceu de ligar o aterramento da bobina, que é fixado exatamente na tampa. Esse descuido provocou a queima do drive de acionamento da bobina de ignição dentro da ECU. A solução foi o reparo do módulo, feito por um especialista, que substituiu o drive queimado. E após a fixação correta do aterramento da bobina de ignição, o motor voltou a funcionar corretamente. Então, será? Como é? Quando o mecânico descobriu essa falha no aterramento, como ele prova para outra oficina, que a outra oficina lhe deixou essa falha? Como ele prova?
Como o outro mecânico, ele prova, se ele quiser provar, se ele quiser dizer que não deixou nada solto. Como ele prova? Como esse prova? Porque o cliente, você acha que ele vai arcar e vai ficar calado? Não sei, talvez ele queira ficar calado para não querer arrumar confusão. Mas se ele faz um negócio que eu falo o tempo inteiro que deveria fazer, que toda oficina deveria fazer há anos, é usar a merda do lacre e lacrar tudo onde mexe. Trocou junto da tampa de válvula e tem 15 parafusos, lacre os 15 parafusos da tampa de válvula. Tirou a bobina e recolocou, e a bobina é encaixada com 4 parafusos, lacre os 4 parafusos. Mexeu com o aterramento, teve que desconectar o aterramento e colocar aterramento, lacre o aterramento. Desconectou o módulo e conectou o módulo, lacre o conector do módulo do carro. Coloque uma tinta, compre uma tinta específica. Se aquilo for rompido, alguém mexeu, ou foi o cliente ou foi outra oficina. Então, se chegar na oficina lotado de lacre e aquele ponto não tem lacre, então peraí, ou não foi mexido, ou foi mexido e o mecânico, de forma malandra, não quis lacrar de propósito. Não sei porquê, mas tem alguma coisa estranha. Então, lacrando, fica muito mais fácil para o cliente saber, o cliente conseguir cobrar uma possível merda da oficina e o mecânico, se ele não for malandro, ele não querer empurrar em cima de você e falar, não, a gente não mexeu nisso aí não, a gente nem colocou a mão. Aí vai ficar aquela briga. Não, vocês mexeram sim, não, eu não mexi, mexeu sim, mexeu. E aí? Então sempre peça, vai levar o carro na oficina, por favor, tudo que vocês soltarem de parafuso e reapertarem, tem como vocês lacrarem? Terminal de bateria. Vai em cima da bateria, lacra. Terminalzinho de bateria. Tá aqui, o terminal tá aqui. Lacra. Só passa uma tintinha. Passa no outro. Desconectou módulo. Lacra. Parafuso de carro. Geralmente tem uns parafusos de carro que dá para você lacrar. Então, parafuso de carro. Soltou? Lacra. Principalmente os que tem calotinha em cima da tampa do parafuso. Lacra o parafuso. É o parafuso do disco de freio, a mola que vai atrás da pastilha de freio, aquela molinha que trava a pastilha de freio. Lacra tudo, o máximo que você puder. Enfim, a gente fala e a gente é doido. Toda vez que a gente fala isso, não, pra quê? Gasta muita tinta, gastar um puta tempo com isso, tá bom, faz o que você quiser na sua oficina. Vamos pro próximo. Diagnóstico avançado. Eu adoro esse diagnóstico avançado. Transdutor de vácuo. Veículo apresentava sintomas típicos de falha de ignição, mas os aparelhos convencionais de diagnóstico não apontavam com precisão a origem do problema. Seria possível obter uma leitura confiável sem a necessidade de testar diversos componentes de forma isolada e principalmente mostrar de forma clara para o cliente a causa mais provável? Diagnóstico. Reparador experiente recorreu a um transdutor de vácuo acoplado ao osciloscópio, que forneceu leituras consistentes captadas no coletor de admissão que indicavam anomalias na leitura do sinal de vácuo em um dos cilindros. Este era um sintoma claro de falha de vedação no cilindro, eliminando a hipótese de falha de ignição. Solução. Autorizado pelo cliente, o reparador abriu o cabeçote e localizou uma trinca em uma das válvulas, responsável pela vedação. A sua substituição eliminou a falha de funcionamento do motor. O experiente técnico comprovou a eficiência do uso do osciloscópio automotivo e considera que uma das principais vantagens nesse caso é poder coletar os gráficos no coletor de admissão, mesmo com o motor trabalhando em elevadas temperaturas, além da transparência para o cliente, com o diagnóstico preciso. O processo de reparo foi conduzido de forma assertiva, sem a necessidade de desmontagens de outros sistemas. Eu tenho uma teoria. O mecânico ele gosta, ele vai usar todas as narrativas possíveis para que ele faça o máximo de desmontagens possíveis. Eu tenho uma teoria.
Eu não sei. Um dia eu vou fazer um vídeo falando dessa teoria. Porque o mecânico, mesmo que ele use o osciloscópio, ele vai induzir o cliente para que ele possa desmontar peças no motor do carro. Eu tenho uma teoria. Um dia eu vou falar essa teoria. Ah, Renan, porque o mecânico, ele sabendo usar o transdutor de vácuo, com o osciloscópio, com todos os equipamentos, com o analisador de poluente, tudo, por que ele desmontaria? Eu tenho uma teoria que eu fui vendo, experimentando, visualizando e fui pegando traumas. Então eu tenho uma teoria que é concretada em traumas, é fixada, é baseada em traumas. Um dia eu vou falar para vocês. É nóis, um beijo e até a próxima.